Olá, pessoal! Começando hoje o nosso segundo bimestre e a nossa primeira matéria do segundo bimestre é notação científica. A notação científica é uma forma de escrever números usando potência de base 10. Um número em notação científica apresenta o seguinte formato: n vezes 10 elevado a n, sendo n um número real igual ou maior que 1 e menor que 10, e n um número inteiro positivo ou negativo, que vocês já vão ver aqui nos exemplos que eu coloquei. Aqui tem alguns exemplos de números em notação científica, tá? Quando que nós utilizamos a notação científica? Quando nós temos que expressar um número muito grande ou expressar um número muito pequeno. Todo número inteiro, vocês sabem que a vírgula está sempre após a última casa ali decimal, certo? Então, a vírgula desse número inteiro, ela se encontra aqui. Como que eu vou transformar esse número na notação científica? Eu vou deixar sempre a unidade, olha, é o que eles falam aqui. Um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, o que eu fiz? Eu deixei o 2,7. Um número muito grande, eu tornei menor, 2,7, vocês estão vendo. Só que eu não posso simplesmente deixar o 2,7, porque na verdade eu não estou expressando esse valor. A partir daí que entra o quê? Entra a nossa base 10. Então, nós vamos utilizar, na situação de notação científica, né? Nós sempre vamos utilizar a base 10. Por quê? Porque esse 10 está elevado a 9. Se eu tenho 2,7 agora, esse 9 veio da onde? Ele veio exatamente dessas casas decimais que não aparece mais na minha anotação científica. Não aparece na escrita, lógico, mas aqui, ó, ela se faz presente. A vírgula estava logo aqui depois do último zero. Ele foi para onde? Ele foi entre o 2 e o 7. Então, quantas casas decimais eu trabalhei com essa vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não foi, ó? A vírgula não ficou entre o 2 e o 7? Então, a minha base 10 vai estar elevada a quanto? A 9. Por quê? Porque eu trabalhei 9 casas decimais para ultrapassei, né? Na verdade, melhor dizendo, eu ultrapassei 9 casas decimais para eu colocar a vírgula entre o 2 e o 7. E tornei esse número que ele era, né, grande em um número menor, 2,7, vezes 10 elevado à nona potência. Aqui, eu tenho um outro exemplo de número também muito grande, né? Principalmente, assim, os cientistas, tudo, para poder estar utilizando esses números, se tornariam inviável, né, no dia a dia deles. E assim, eles usam o recurso do quê? Da notação científica. Então, aqui nós temos um número muito grande. O que eu fiz? Eu tenho que deixar, né, um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, a minha vírgula vai vir entre o 6 e o 5. Foi o que eu coloquei, ó, entre o 6 e o 5. Se é um número inteiro, a minha vírgula está presente aonde? Após esse último zero, certo? Está presente após esse último zero. Quantas casas, né, eu trabalhei com essa vírgula? Quantas casas eu ultrapassei com a vírgula para chegar entre o 6 e o 5? 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15. Aí vem o meu expoente aqui, 15. Então, eu vou ter 6,59 vezes 10 elevado a 15. Aí, agora é o contrário. Eu tenho um número muito pequeno. Vocês estão vendo? Ó, um detalhe. Quando o número ele é muito grande, a nossa vírgula está à nossa direita. Quando o número ele é um número muito pequeno, a nossa vírgula está à nossa esquerda, tá? Aqui eu estou expressando um número muito pequeno. Eu tenho que torná-lo
um pouco maior, certo? O que eu vou fazer? Eu não tenho que deixar um número real igual ou maior que 1 e menor que 10? Eu vou trazer essa vírgula para onde? Entre o 1 e o 3. Foi o que eu fiz, entre o 1 e o 3. Então, eu passei a ter 1,36 vezes 10, que na notação científica se trabalha com base 10. Quantas casas agora eu vim com a minha vírgula no sentido da esquerda para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá aqui o meu 10. Mas, vejam bem, se eu deixar esse 10 apenas, eu não estou expressando que esse é um número muito pequeno, certo? O que vocês vão perceber de diferente em relação ao número, quando se trata de um número grande e quando se trata de um número pequeno, estando na escrita, né, da notação científica. É esse sinalzinho aqui de menos, ó, vocês estão vendo? O sinalzinho de menos. O meu expoente ficará negativo quando se tratar de um número muito pequeno. Eu trabalhei a minha vírgula da minha esquerda para a minha direita. A mesma coisa aqui, ó, esse exemplo, tá? É um número muito, muito pequeno e eu tenho que deixá-lo um pouco maior. Lembrando, né, que eu tenho que deixar um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, a nossa vírgula só pode vir entre 1 e o 6. Foi o que eu fiz. 1,6 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A minha vírgula, ela ultrapassou 11 casinhas decimais. Tá aqui o 11. O sinal de negativo, por quê? Porque se trata de um número muito, muito pequeno. A minha vírgula estava à minha esquerda. Ela veio para a direita, da esquerda para a direita. É um número muito pequeno, ele tem que trazer o sinal de negativo, certo? Isso vocês têm que ficar atentos. Um número muito, muito grande, o meu expoente positivo. Contei as casas decimais que eu trabalhei com essa vírgula, está aqui. Um número muito, muito grande, mesma coisa. Contei a quantidade de casas decimais, né? Que eu peguei a minha vírgula que estava à minha direita e levei para a minha esquerda. Ultrapassei 15 casinhas decimais. Quando se trata de um número muito, muito pequeno, o que acontece? Ela vem da esquerda para a direita, certo? O que vai diferenciar de uma situação para outra? Esse é um número, está expressando um número muito grande, esse está expressando um número muito pequeno. É exatamente esse sinal de menos no meu expoente, quando se tratar de um número muito, muito pequeno, tá bom? Isso vocês não podem esquecer. Por quê? Porque senão, de uma notação que é um valor muito grande, ou melhor, de uma notação que é um valor muito pequeno, se vocês não colocarem o sinal de menos, vocês vão estar me dizendo que ele é vem de uma expressão de um número muito grande, e não é verdade, tá? Agora, as operações com notação científica. Nós vamos ter multiplicação, divisão, soma e subtração. Eu comecei pela multiplicação e pela divisão. A multiplicação, 1,4 vezes 10 elevado ao cubo, vezes 3,1 vezes 10 elevado ao quadrado. O que eu fiz aqui? Vou multiplicar 1,4 vezes 1,3, certo? Vou conservar a minha base, isso nós já vimos nas propriedades da potenciação, matéria do nosso primeiro bimestre. Eu conservei a minha base 10 e fiz o quê? Somei os meus expoentes. 3 mais 2, 5. E fiz a multiplicação, que deu 4,34. Esse exemplo é a mesma coisa. 2,5 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui está expressando um número muito, muito pequeno. Ó, o negativo aqui do meu expoente, certo? Com 2,3 vezes 10 elevado a 6. Eu peguei 2,5 vezes 2,3 vezes, conservei a base 10, multiplicação, soma os expoentes. Quanto eu tenho? Menos 8
com mais 6. Fiz a multiplicação de 2,5 vezes 2,6, que deu 5,75, vezes 10 elevado a menos 2. Por que menos 2? Porque meu 8 é negativo. Eu tenho 8 negativo com 6 positivo, 2 negativo. Então, na multiplicação, vocês vão somar os expoentes da base 10 e fazer a multiplicação entre os números que acompanham, na verdade, essa base 10. Na divisão não vai ter maiores problemas, né? Por quê? Porque vocês vão lembrar que na divisão, bases iguais subtrai os expoentes. Eu tenho 9,42 vezes 10 elevado à quinta potência, dividido por 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. O que eu fiz? 9,42 dividido por 1,2. Tá aqui dentro do parênteses, vezes a base 10, porque é um número que está escrito em notação científica. Na divisão, conserva a base e subtrai os expoentes. Olha aqui, 5 menos 2. Eu fiz a divisão de 9,42 dividido por 1,2, que deu 7,85, vezes 10 elevado ao cubo. É divisão, subtrai os expoentes. Próximo exemplo. 8,64 vezes 10 elevado a menos 1, dividido por 3,2 vezes 10 elevado à sexta potência. 8,64 dividido por 3,2, tá aqui. Vezes 10, a nossa base. Bases iguais, conserva a base. Na divisão, subtrai os expoentes. Então, nós vamos ter menos 3 com menos 6. Fiz a divisão, que deu 2,7 vezes 10 elevado a quanto? Elevado a menos 9. Menos 3 com menos 6. Ah, mas meu 6 não é negativo. Mas nós não estamos trabalhando uma divisão. Quando se trabalha com uma divisão, subtrai os expoentes. Quando se trabalha com uma multiplicação, soma-se os expoentes. E agora vem o quê? A soma e subtração. 3,8 vezes 10, 3,3 vezes 10 elevado a 8, mais 4,8 vezes 10 elevado a 8. Olha o que eu fiz. Somei 3,3 com 4,8, vezes 10 elevado a 8. Aqui, a gente mantém a base com seus expoentes. Não vão somar, hein? Por favor, a sominha é só lá na multiplicação. Vamos conservar 10 elevado a 8, 10 elevado a 8. Aqui eu conservei 10 elevado a 8. Fiz a soma devida, que deu 8,1 vezes 10 elevado a 8. Subtração, 6,4 vezes 10 elevado ao cubo, menos 8,3 vezes 10 elevado ao cubo. Olha, a adição e subtração, as bases e os expoentes têm que ser iguais para que eu possa fazer a minha continha. Então, eu vou ter 6,4 menos 8,3 vezes 10 elevado ao cubo. Conservei as minhas bases 10 com seus respectivos expoentes que são iguais. Por isso, eu conservei aqui. Eu fiz a subtração, 6,4 menos 8,3 menos 1,9, porque o 8,3 ele está negativo, certo? Devo e pago. Negativo 1,9 vezes 10 elevado ao cubo, certo? Por quê? Porque acompanha, nossa base 10 elevado ao cubo, vai acompanhar até o final. Apenas uma base e um expoente. Aqui eles estão para dizer somente para a gente que eles são iguais, para que nós podemos fazer a continha que eles estão pedindo. Agora, esse exemplo C, eu já coloquei, é uma subtração, só que o que aconteceu? Nossa base continua sendo 10, porque sempre será 10. Na notação científica, sempre trabalhamos com base 10, certo? Só que um 10 está elevado ao quadrado e o outro 10 está elevado à quarta potência. Olha, nessa situação, o que nós temos que fazer antes de fazer a continha? Seja subtração ou se fosse uma adição. Nós temos que deixar essas bases com os expoentes iguais. Então, meu 2 vai
se tornar num 4, ou meu 4 vai se tornar num 2. Só que 4, para se tornar no 2, ele iria ficar o quê? Com uma unidade menor do que 1, tá? Então, aqui o que eu fiz? Eu tenho 15.200 inteiros, a minha vírgula está depois do meu zero, certo? Eu passei a minha vírgula aqui entre o 2 e o 0. Então, quantas casas decimais eu caminhei com essa minha vírgula? 2, certo? Tá aqui, ó, 152. Do momento que eu caminhei 2 casas decimais aqui com a minha vírgula, eu vou somar ela no meu expoente, porque, na verdade, eu desloquei essa vírgula, certo? Desloquei 2 unidades para a minha esquerda, da direita para a esquerda. Eu vou somar. Tá aqui? Por isso que agora nós passamos a ter 152 vezes 10 elevado à quarta potência, menos 6,4 vezes 10 elevado à quarta potência. Fazendo isso, eu forcei o quê? A nós termos os expoentes iguais, porque as bases já eram 10, precisava só termos o expoente igual. Eu desloquei minha vírgula, tá? Depois do 0, desloquei aqui entre o 2 e o 0, que na verdade não precisa nem tá colocando aqui, ó, certo? E somei. Aqui era quadrado, somei 2, porque eu desloquei 2 casas, então eu tive um 4. Agora eu posso fazer a continha, 152 menos 6,4, tá aqui o resultado, 145,6 vezes 10 elevado à quarta potência. Ou, se eu quero deixar esse número menor, olha, a vírgula estava entre o 5 e o 6, a vírgula foi entre o 1 e o 4. Aí eu acrescentei 2 unidades aqui no meu expoente, sem problema. Tanto essa resposta quanto essa resposta tá certo.